Olá, querido pai, querida mãe e futuros papais e mamães. É um prazer estar aqui com vocês. Alana Macedo. Alexo Macedo. Hoje vamos falar a respeito da decisão de ter o primeiro filho. Então, a decisão de ter filhos é extremamente importante. E nós sabemos, nós que já temos e que já passamos por isso, que é uma decisão que traz muitas inseguranças, muitos medos, né? Quando a gente se casa, a primeira coisa que as pessoas perguntam, e aí, quando é que vai ter os filhos, né? Ficam cobrando e perguntando quando é que vai vir os filhos. E é importante a gente falar que a decisão de ter filhos é uma decisão importante, é uma decisão extremamente grande, né, e difícil, porque ela influencia vários fatores, né, para essa decisão acontecer. Isso é algo particular do casal. Então, quem está de fora, né, tem aí um certo cuidado, né, ao perguntar a respeito de filhos para um casal. Muitas vezes, de repente, até o casal ele pode ter algum problema, né, biológico, que não teve filho ainda. E se não tiver, esse problema biológico foi inexistente, é problema deles, é a decisão deles, né? Então, para de ser inconveniente, né? E sempre que vê um casal que está junto, ou recentemente, ou há muito tempo, para de perguntar, né? A respeito dos filhos quando vem, né? Já está passando da hora. Isso, nós vamos falar um pouco hoje a respeito de diversos motivos, diversas razões para se ter filhos. Então, é algo que é interessante de se pensar, porque na vida hoje, as pessoas elas têm olhado muito o lado negativo das coisas, né? A, a, a sociedade como tá, a violência, a educação, a política, essa dicotomia, essa polaridade, a questão social, dinheiro mesmo, que está caro ter filhos, né? Então, normalmente, as pessoas elas têm visado bastante o lado negativo. Vamos buscar dentro desse vídeo dar motivos pelos quais ele possa ver os dois lados, né? Que tem dois lados, né? E que pese que eles decidam se deve ou não deve ter filhos. Nós, se fosse perguntar a nós, com certeza nós falaríamos, tenha. Nossa experiência ela é muito positiva com os filhos, né? Eu, particularmente, sempre sonhei em ter filhos. Desde muito jovem, né? Eu sonhava em ser pai, né? E quando eu comecei a ter o meu relacionamento com a Lana, uma das primeiras coisas que nós tratamos, não foi, amor? Sim. Foi justamente ter filhos. Ela era bem jovem, mais jovem do que eu, e eu tinha essa preocupação, porque era meu sonho de ter um filho. E era meu sonho ter filho. Então, era uma de minhas preocupações, né? Porque como um desejo, né? E ser pai, com tudo que eu aprendi durante a minha vida. E não é à toa que nós montamos esse canal, né? Falando a respeito de filhos. Porque é algo que nós amamos ser, Sim. né? Quando a gente está nesse impasse, né, de ter ou não ter, né, como eu já havia falado, surgem muitos medos e muitas dúvidas. A Alexson citou alguns deles e muitos não estão sobre o nosso poder, né? São coisas que a gente não consegue controlar, né? A economia, a política, as guerras, né? Não estão ao nosso poder, né? Não temos como, para isso tudo, melhor tudo para que eu tenha meu filho, né? Não é algo que cabe à nossa decisão, né? Mas, assim, isso para um casal, né, que só enxerga esse lado negativo,
fica naquela, né, de N vezes, eu vou ter, não vou ter, vou ter, não vou ter, nesse impasse. Aí, como o Alex falou, nós queremos que vocês saibam do lado positivo, né? Eu, particularmente, o Alex falou do sonho dele, né, de sempre ser pai. Eu embora tivesse, né, quisesse ser mãe, quando eu me casei, eu confesso que eu não queria ter filhos, mas não pelo fato ou pelo medo de cuidar, né, de ter essa responsabilidade de ser mãe. Mas, na verdade, o meu medo maior era a relação mesmo ao parto, né? E a dor do parto, né? Porque, assim, mulheres que eu já havia conversado falavam, dói muito, que não sei o quê. Então, isso, essa visão me freava, né? E aí, quando a gente casou, né, não deu tempo nem de pensar. Um mês depois, eu já estava grávida e aí veio a nossa princesa Alicia, que hoje está com 14 anos, né? E assim, se me perguntasse, né? Se você voltasse atrás e tivesse a oportunidade de não ter, né? Logo um mês depois, pois eu teria, da mesma forma, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês, né, um pouco a respeito de nossa experiência, né, da nossa visão, né, dos motivos pelos quais pode te ajudar, te influenciar, né, nessa decisão tão importante de trazer filho. Então, quando a gente decide ter um filho, não é que os medos, as dúvidas, elas desaparecem. Não, de forma alguma. Mas, assim, os motivos pelos quais nós devemos ter, eles passam a coexistir com esses medos e com essas incertezas. Então, assim, ter um filho é algo tão especial, algo tão intenso, né, que as dores de cabeça, as preocupações, as noites mal dormidas são superadas, né, pela grande alegria que você tem por causa de um filho, né? O lado bom supera, né, as coisas assim trabalhosas que poderíamos ver como não tão boas, né? Superam. Nossa, hoje a Alice de 1 ano, ela acordou, né? E aí eu abri a porta do quarto e ela veio toda sorridente. Ela sempre acorda assim, né, amor? Toda sorridente, bem humorada. E ela tem aquele sorrisinho gostoso que ainda tá meio banguelo, né? Com 4 dentinhos, 2 em cima, 2 embaixo. E ela abre aquele sorriso tão gostoso pra gente, algo assim que derrete, é algo realmente gostoso de se ver e participar todos os dias. Isso é até ruim a gente imaginar a gente não ter isso, né? Então, para nós, preenche o nosso dia, né? Nós temos 4 filhos, né? Então, preenche o nosso dia, e cada um deles, né? Então, a mais velha, né, que é o contrário, ela acorda emburrada, ela acorda mal-humorada. Tá adolescente, 14 anos, está passando por essa fase, e é o inverso da outra, né? Mas logo logo já começa a conversar e tal, ou seja, a nossa vida ela é preenchida demais pelos nossos filhos. Então, por isso que nós queremos abordar esse assunto tão importante com vocês. Exato, e só assim uma observação, que nós estamos falando aqui, né, da decisão de ter filhos, mas nós estamos falando da maternidade e paternidade que é verdadeira, né, a real mesmo, em Isso. que o pai e a mãe se comprometem, né, com a criação e a educação de seus filhos, né, não é simplesmente ter uma relação e trazer uma criança ao mundo. Não é de qualquer forma, né? E o simples trazer uma criança ao mundo não quer dizer que você é um pai ou uma mãe. Isso. Você é apenas o pai biológico e a mãe biológica, né? Pai e mãe de verdade são aqueles que se comprometem, que cuidam de seus filhos, né? De que participam, né, da criação. O pai de verdade não é aquele que sai para trabalhar e não participa de nada da vida do seu filho. Só dá lá o sustento, né? Então não, precisa participar.
é muito importante que pai e mãe juntos participem da criação e educação dos filhos. Exato. Então vamos aos motivos, né? Sim, o primeiro motivo que gostaríamos de elencar hoje é o findar da adolescência, né? Então, quando nós temos filhos, nós precisamos amadurecer. Nós fazemos essa passagem, né? Então, você deixa de ser apenas um filho e passa a ter um filho. É lógico que você nunca vai deixar de ser filho, né? Sempre você vai ter seus pais, né? Mas você não vai ser apenas filho agora, né? Você vai acabar com aquela adolescência e passar para uma fase adulta, uma fase madura, que você precisa amadurecer, porque afinal agora tem um ser sob sua responsabilidade, né? Existe até uma escritura lá em Coríntios que fala que quando era menino, despendia como menino, fazia como menino, mas quando cresci, né, deixei as coisas de menino, é mais ou menos assim, né? Ou seja, nós precisamos amadurecer. E os filhos é uma ótima oportunidade para as pessoas amadurecerem. Exatamente, porque ter um filho é crescer, né? Os filhos, assim, quem não tem um filho, o crescimento, o amadurecimento. Até porque os pais maduros, eles usam de sabedoria para lidar com seus filhos, né? Especialmente aqueles que têm filhos adolescentes, né? Nessa fase aí de conhecimento, né? De dificuldade, né? São assim, as emoções são muito intensas, né? Então, para você lidar com seu filho, com os problemas de seu filho, né? Você precisa se conhecer, você precisa reconhecer seus erros, como você age, né? E você precisa se policiar, né? Se entender para que você entenda seu filho, o que ele está passando, as emoções dele, para que você aprenda sabiamente, né? Instruir, ajudá-lo no processo que ele está imerso ali. Então, o segundo motivo que vamos elencar hoje é a passagem de bastão. Muitos pais e mães adiam esse momento tão intenso com medo de se sentirem velhos, né? E isso não é tanto mentira, né? Na verdade, é isso mesmo. Nós nos tornamos mais velhos quando nós somos pais, né? E a juventude, ela não vai durar para sempre. E nós precisamos fazer a passagem do bastão, né? Começar a viver com o aprendizado, a vida do filho, né? É uma passagem de bastão, né? Eles sim, eles vão ser jovens e nós vamos estar sim mais maduros, mais velhos, e a juventude ela não vai durar para sempre, né? Então essa passagem de bastão ela é muito mais fluida, ela é muito mais acessível, muito mais aceitável quando você tem um filho, porque você vive com ele, você conquista com ele. É muito interessante quando o filho ele conquista algo, quanto nós nos sentimos orgulhosos, quanta emoção vem quando o filho ele conquista algo. Exato, porque assim, você sabe que você tem uma participação direta naquilo, né? E você olha ali para aquele serzinho que você é responsável e vê o quanto ele está progredindo, né? O quanto realmente ele está num caminho que você espera que ele esteja. Isso. E as conquistas não precisam ser muito grandes, não. Conquistas bobas, pequenas, a gente fica todo besta, Sim. né? Vou dar um exemplo pequeno. Talvez as mães não conheçam, algumas vão conhecer, mas os pais eu tenho mais certeza de que vão saber do que eu estou falando. Existe um jogo chamado Cartola, certo? E eu e meu filho, nós começamos a jogar Cartola no mesmo ano. Só que ele tinha apenas 6 anos, 6 para 7 anos. E participávamos eu, ele, meu irmão e alguns amigos, todos adultos. Só ele era criança, né? E nesse primeiro ano, quem foi que ganhou a nossa liga? Ele, exato, meu filho. Ele tinha apenas 6 para 7 anos. Então, imagine como o pai ficou todo besta, né? Eu fiquei em terceiro,
Você acredita que eu fiquei muito mais feliz quando ele ganhou? Mas muito mais feliz. Não tinha nem comparação. Nossa liga, ela já está no 6º ano. Né? Eu nunca ganhei. E ele ganhou apenas a primeira liga. Mas, sinceramente, eu não trocaria de jeito nenhum eu ter ganhado pela vitória dele com 6 para 7 anos. Algo bobo, né? Sim, bobo que me faz até chorar. Algo extremamente bobo, mas realmente, assim, as coisas pequenas e simples são as que nos enchem de alegria, né? De Sim. emoção, nossa, é verdadeiramente uma grande felicidade, né? Essas pequenas conquistas de nossos filhos, né? Por exemplo, a nossa pequenininha agora está em processo, né? De descobrimento, né? E já aprendeu a andar, a gente já aquela fase, que lindo, né? E agora ela tá no falar, né? E a gente brinca aqui que ela sabe falar melhor o nome do gato do que o nome, né? E assim, coisas pequenas que, nossa, trazem uma grande alegria para nossa vida. Sim. O terceiro ponto que vamos elencar hoje é acrescentar amor à vida. Então, quando os filhos chegam, nós precisamos acrescentar amor. Não tem jeito. Se nós, como nós falamos, nós estamos falando a pais e mães de verdade. Não aquele que só faz e deixa para lá. Esse realmente não vai acrescentar nada à vida dele, nada. Mas quando o pai e a mãe eles estão realmente dispostos a participar, a criar, a educar, o amor ele vai crescer e vai crescer muito. Exatamente. Então, quando nós sabemos, assim, eu não falo nem quando a gente vê aquele rostinho, né, pela primeira vez, mas quando a gente já sabe da existência de uma criança, né, nós mães falando que nosso ventre, né, eu acho que com os pais também é assim, não sei, né? Sim, com certeza. Já nasce com esse filho, já vem um amor incondicional. O seu filho, ele é único e tudo que você sente em relação a ele é intraduzível, Sim. né? Então, já ali, né, na sua barriga, vocês já não conseguem imaginar como seria a vida sem aquele serzinho, né? Então, todos os nossos planos, nossos pensamentos, ideias, já incluso o filho que está a caminho, né? Então, quando nasce, já nasce cheio de amor, né? Já nasce ali num ambiente em que realmente ele vai ser bem recebido, num ambiente caloroso, amoroso, né? Então, assim, é algo indescritível, né? O que a gente sente em relação a nossos filhos. Perfeito. E isso já meio que encaminha a nosso quarto motivo, né? Que é sentir-se mais completo, né? A vida ela parece ter mais razão. As coisas parecem ser melhores quando você tem um filho. Você tem mais motivos para viver, para lutar, para melhorar. Então todas essas coisas elas ficam mais agradáveis. Verdade, né? As pessoas se sacrificam por vários motivos, por várias coisas, né? Sacrificam por dinheiro, pelo trabalho, por uma carreira, né? Existem aquelas que se sacrificam por seus filhos. Quando nós nos casamos, já éramos felizes. E quando vieram nossos filhos, então a felicidade foi mais completa ainda, né? E é como nós falamos no motivo passado, né? Não imaginamos só nós dois. Sim. Sem nossas quatro bênçãos, né? Nossa vida, eu acho que seria infeliz sem eles, com certeza. Interessante que muitas pessoas falaram, mas vocês são loucos, vocês acabaram de casar, né? E já vão ter filhos. Eu realmente não consigo me imaginar sem meus filhos, né? Então, eles fazem parte. É lógico que o casal, quando ele tem um filho, a vida ela é diferente do que quando é só o casal. Mas, sinceramente, como a Lana disse, não trocaríamos. Faria
tudo de novo, né? Ela ficou grávida com 1 mês de casada, né? Então nós tínhamos 1 mês e ela estava grávida, né? E eu faria tudo de novo, da mesma forma. Minha filha, quando ela chegou na E esses motivos que nós estamos falando nos leva ao próximo, né? Que é o afastamento do egoísmo. Então, termos um filho nos afasta do egoísmo, né? Até porque nós não seremos mais o centro de nossa própria vida, né? Nossa vida vai girar em torno daquele serzinho lindo que a gente criou, né? Então, todas as nossas preocupações, né? Todos os nossos planos, sempre em primeiro lugar vai vir nossos filhos, né? É interessante que, assim, quando a gente para sai pra rua, né, e vê alguma coisa, a gente sempre pensa nos filhos, né? Sim. Ah, que lindinho, um lacinho, podia comprar pra não sei o quê. A gente nunca... Então, o egoísmo é algo que atrapalha as pessoas em qualquer lugar, qualquer lugar. Seja no trabalho, seja onde quer que ele esteja. Em qualquer decisão de sua vida, né? Ter um filho é um ato de generosidade. Isso. E quando você tem um filho, você passa a ser menos egoísta, né? Porque você precisa dividir a sua atenção no seu umbigo com aquele serzinho, né? E você começa a ver as coisas com mais generosidade, como a Alana disse. Começa a ver as coisas de forma diferente. O mundo, na verdade, ele começa a girar de forma diferente, né? Você começa a atentar para coisas que você nunca atentou antes, né? Você começa a se preocupar com coisas que nem passavam pela sua cabeça que eram realmente importantes, né? Justamente porque você tem agora a responsabilidade de criar aquele ser, né? E interessante você falando que nós começamos a atentar para coisas diferentes. Essa fala nos leva ao próximo motivo, né? Que é o senso de responsabilidade, né? Nós criamos em nós esse senso de responsabilidade, né? As coisas que assim não eram tão importantes para nós passam a ser, né? Porque agora não é somente eu, não é somente você. Agora temos uma terceira pessoinha, né, que é de responsabilidade nossa, né? E se a gente não fizer, não vai dar certo, né? Por exemplo, coisas simples, hábitos simples, né? Por exemplo, quero acordar mais tarde, né? Então eu posso ficar, se somos só nós dois, vamos passar o dia todo ali na cama, né? Não quero cozinhar, então não vai ter hora de levantar, de comer, de fazer as coisas que precisa, né? Mas com a criança não, com a criança é diferente, né? Você tem que acordar na hora, você vai ter que fazer o alimento, né? Para dar comidinha ali na hora, dar banho na hora, né? Se for um bebê, né? Ter toda aquela atenção que um bebê precisa. Se for a criança, toda a atenção que uma criança precisa, vai ter que arrumar para a escola, né? Vai ter que comer no horário, se arrumar no horário, enfim, né? A gente não vai ficar tão mais relaxado e irresponsáveis se não tivéssemos um filho, né? E isso é responsabilidade, como nós estamos falando, ela influencia em tudo na vida, né? Não só na questão da criança e do casal, mas na vida como um todo, né? Quem vai contratar uma pessoa irresponsável, né? Eu, como patrão, jamais contrataria alguém que seja irresponsável. Então, você fica mais completo, mais uma vez, né? Mais responsável, né? Então, isso também nos leva à próxima dica, ao próximo motivo, né? Que é você cuidar mais até mesmo de si mesmo. Exatamente. Então, a vida ela passa a ter mais sentido, você passa a ser menos inconsequente, né? Aquela inconsequência da adolescência, da imaturidade, que qualquer coisa que der deu, né? Muitos, né, empina a moto, né? E quando você é pai, você e mãe, né, você pensa, nossa, eu tenho alguém que depende de mim, né? Então você passa a ser mais responsável, passa a ser mais cuidadoso consigo mesmo, né?
e com o ambiente que está ao seu redor. Exatamente, o filho ele vai ser como uma bússola, né? Que vai as suas ações vai sempre partir pensando nele, né? Como a gente falou, ele agora vai ser o centro de todas as suas decisões, de toda a sua vida, por toda a sua vida, né? E você vai se policiar, você vai ser mais cauteloso nas suas decisões, né? A minha filha, a Alicia, ela vai discursar na igreja nesse domingo e ela está preparando a respeito de honestidade, né? Assim, esse é um princípio básico que eu acredito, né? Que eu vivo, né? Mas assim, eu gostei muito, me emocionou o que ela, né, escreveu e tal. E ela me perguntou qual foi o dia, foi no mesmo dia de um baile que a gente levou ela num baile, né? E ela perguntou qual dia foi aquele. E foi no mesmo dia em que eu tava com um cartão do metrô e aí eu tava crente que tinha crédito para todo mundo. Eu passei minha sobrinha, meu filho Alan, ela, não, minto, Alan e Júlia. Na vez dela, não tinha mais saldo. E ainda faltava né? Nós duas. E aí um amigo que tava com a gente já passou ela, né? E eu não tinha, né? E aí os meninos estavam lá, já tinham passado, eles vinham até a porta da saída e a portinha se abria, né? Aí eles falam, vem, passa rápido, ninguém tá vendo, né? Dos guardas que ficam lá. E eu falei, não, isso não é certo, não posso fazer isso. Aí ele, vem insistindo, né? Não posso fazer isso. E aí eu fiquei, vixe, o que eu vou fazer agora? Né? E aí depois eu lembrei que na igreja onde nós estávamos, eu não tinha internet no meu celular, mas lá tinha Wi-Fi, né? Então eu dei uma corridinha lá, abasteci o cartão e passei, né? E aí ela mencionou isso no discurso dela, vai mencionar, ela ainda vai fazer esse discurso e a respeito da honestidade, né? Então, assim, eu já tinha esse princípio como correto, né? Mas meus filhos estavam ali presentes, né? Ainda que não estivesse, eu faria dessa forma, né? Mas eles estavam ali. Então, olha o exemplo, né? Se eu fosse lá, algo pequeno, né? Algo pequeno, é só passar 4,40. Não é grande coisa, né? Mas se eu fizesse, né? Que tipo de exemplo eu estaria sendo para meus filhos, né? Naquela situação ali. Então, assim, a gente sim para e pensa, né? Que tipo de exemplo queremos ser para nossos filhos? Que mensagem a gente está passando com nossas ações para nossos filhos? Então, esse senso de responsabilidade vem, né, por causa da decisão de termos filhos. Isso, né? Então, o próximo motivo, ele é um pouco mais pessoal, mas é interessante a gente pensar que o filho também é uma realização, né? Então, tantas pessoas, elas têm tantas coisas que veem como realização, a formatura em um curso, né, que realmente é uma grande realização, a conquista de um emprego, de um trabalho, de uma condição financeira que a pessoa nunca teve, né? E o filho também é. E é uma realização, pelo menos na nossa opinião, uma realização muito mais cheia de significado, né? Então, um filho, ele é sim uma realização. Isso mesmo, né? E assim, eu paro e penso, né? Quando lá no início que eu não queria ter filhos, né? Eu falo, nossa, por que eu não queria ter filhos? Só pelo simples fato de ter medo do parto, né? E olha só, eu tive 4 e todos os 4 foram naturais, né? Parto normal. Normais, fatos normais. E assim, eu não me vejo não sendo mãe, né? Essa era uma realização que eu alcancei, que eu nem mesmo sabia que eu queria tanto, né? Eu nasci para ser mãe, né? Eu realmente tenho esse dom de eu amo meus filhos, se eu pudesse eu tinha vários, né? Mas assim,
Vamos com calma. Mas eu amo meus filhos, eu amo ser mãe, amo cada detalhe, cada dificuldade. É bom demais. Isso, você falou uma coisa interessante, né? Cada detalhe, né? Então, são experiências únicas. E esse é o nosso próximo motivo. Você ter experiências únicas. Se você não tiver um filho, você jamais vai saber o que é trocar uma fralda, o que é ver um passinho, dando o primeiro passinho, né? Balbuciando as primeiras palavras. São experiências únicas que somente pais têm. Somente pais e mães têm essas experiências que lhe fazem a vida fazer muito mais Tem sentido. mais sentido, exatamente. Que assim, é como a gente está falando, as coisas pequenas, elas superam os desafios, elas superam os medos. É uma alegria assim que você não consegue conter, né? Algo que transborda. E se eu pudesse, eu ficaria aqui falando de filhos e dessa alegria várias horas. Sim, sim, com certeza. E é um grande privilégio, né, ter um filho. Então, imaginem que tem muitas pessoas, muitas mesmo, que gostariam de ter filhos e infelizmente não podem, né, por uma questão biológica, elas não podem. Então é um privilégio. É um privilégio demais poder gerar um ser, poder gerar um filho e poder realmente modificar a sua vida. Exato, você falou aí assim, de ter um filho seu, próprio, de seu sangue, né? Assim, eu compreendo porque gerar dentro de si uma criança é um milagre, né? Você ali fica envolvido 9 meses com aquilo, você sai, você só enxerga esse mundo de gravidez, esse mundo de bebê, né? E é incrível, né? É realmente um grande privilégio eu poder ser saudável, né? E trazer esses filhos para fazer diferença na minha vida, para que eu seja diferença na vida deles. E é claro que a gente pode lembrar, né, que infelizmente quem tem essas dificuldades, né, existe outros meios, né? No caso, a adoção, né, que também é algo fantástico assim, né? As Sim, pessoas que se propõem, né, a adotar, né, é incrível, uma é uma pessoa maravilhosa, né, realmente. e como nós falamos no início, né? Esses são os verdadeiros pais, né? Então, porque ser um pai biológico, ser uma mãe biológica, não significa exatamente ser pai. A palavra pai e mãe, ela significa isso, essa cumplicidade, essa responsabilidade, passar por essas experiências, né? Se a pessoa simplesmente o colocou no mundo, não é ele o pai, né? Então, aquele que se predispõe a adotar uma criança que infelizmente não teve a sorte de ter pais que se preocupem com ele, ou por algum motivo, por algum acidente, por é, alguma ocasião qualquer, infelizmente não tem o pai e a mãe, né? Então aquele que se predispõe é realmente muito Louvável, né? Uma louvável ação muito nobre, generosa. e que vai trazer todos esses benefícios aos quais nós temos elencando aqui hoje, né? Certamente. Então, o próximo que gostaríamos de elencar é ser um super-herói, né? Muito provavelmente vocês já devem ter assistido os filmes da Marvel, né, da DC. São filmes muito bons, né? Que a gente gosta, aqueles super-heróis que fazem tanta coisa, né? Então, quando você é um pai, você é uma mãe, você tem a possibilidade de ser um super-herói, porque é justamente isso que nossos filhos veem. Nossos filhos não veem como super-herói deles, né? É, lógico que na infância isso é muito mais Marcante, né? marcante, né? Depois isso vai se esvaziando um pouco, né? E alguns, se permanecerem gratos, vão ainda ter seus pais como heróis, né? Eu tenho o meu como um herói ainda, né? Meu pai tem 84 anos hoje, ele é realmente o meu herói, né? Mas como eu falei, na infância isso é muito mais marcante. E o pai
ele pode ter essa possibilidade de ser um herói, né? Na cabeça de um filho, realmente o pai, a mãe, eles são seus super-heróis. Você falou aí e eu me emocionei porque eu lembrei de duas coisas, né? Uma com a Alexa, de 6 anos, e outra com a Alicia. A Alexa, ela constantemente, né? Ela fala comigo, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu quero ser uma mãe. Ela fala, eu quero ser uma mãe, né? Então, nossa, toda vez que ela fala isso eu me derreto. E outra com a Alicia foi uma amiga minha. A Alicia foi almoçar lá na casa dela, né? E elas têm uma filha também de 18 anos. Então elas conversaram, se conheceram um pouco mais, né? E aí a minha amiga disse que ela falou a respeito de mim, né? A minha mãe é minha heroína, minha melhor amiga, né? E falou, eu quero ser como ela quando eu crescer, né? E, nossa, você falou aí, eu lembrei. E realmente, assim, é tão bom, né? A gente saber que a gente está no caminho certo, né? A gente está inspirando nossos filhos a quererem ser bons, né? A quererem ser pessoas que esse desejo delas, né, de querer ser como nós, né, reflete o amor, né, que nós temos, reflete realmente a dedicação que nós colocamos, né, ao criá-las, ao educá-las. Exatamente. Então, o próximo motivo pelo qual nós queremos elencar aqui é reviver a infância, né? Quando nós temos filhos, nós ficamos meio bobões, Sim, né? muito. A gente quer brincar com eles, a gente relembra de brincadeiras antigas, coisas que a gente não brinca há bastante tempo, mas quando você tem um filho, você A tem que vida brincar. é uma brincadeira, enquanto Sim, eles são crianças, né? Então nessa fase a vida é uma eterna brincadeira, é muita bagunça, muita diversão. exatamente. Eu lembro enquanto eu estava trabalhando, né? E eu estava cantarolando algumas musiquinhas infantis e um colega meu, ele continuou a música, né? Aí eu perguntei, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 4. Não, ele tinha 3 na época. Ah, eu tenho 3. Eu falei, com certeza, não tem como você conhecer essa música se Se você não não tiver for pai, filho, se não for filho, né? é Ou isso, não pai, tiver pai. filho, se não... isso, se não for pai. Então, nós realmente voltamos um pouco à infância, nós gostamos de programas infantis, assistimos programas infantis, fazemos brincadeiras e a vida ela realmente fica muito mais Leve, 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 exatamente. divertida, né? E por último, né, não menos importante, quando nós temos um filho, nós vamos ter agora um melhor amigo, né? Entre outros, né? Um dos melhores amigos, né? E a gente está falando um pouco mais quando eles estão crescendo, um pouquinho Sim, mais, né? esse relacionamento, né? Ele vai ficando mais sério, mas isso é algo que se constrói, né, amor? Desde sempre. Desde pequenininho lá, Isso, né? Então, seu tratamento, seu relacionamento com seu filho, isso vai influenciar na adolescência, né? Esse relacionamento e esse status de melhor amigo, né? E, assim, é bom demais, né? Eu tenho agora 33 anos, acabei de fazer 33 anos e minha filha, ela tá com 14 anos, né? Então, nossa, eu me sinto tão bem, tão alegre quando ela chega do dia a dia dela, né? Mas basicamente da escola, chega contando, né? Na verdade, nem sempre é de imediato, né? Chegou, começou a contar, né? Às vezes ela conta no outro dia, mas ela sempre conta, né, as experiências que ela teve. Né? Isso é tão bom, né? Ela dividir comigo. Então, assim, eu me sinto tão feliz em saber que ela tem em nós, né, esse porto seguro, né, de confiar, de contar as coisas do dia a dia dela, mesmo que, assim, pareçam insignificantes, né? Às vezes ela chega e reclamando dos professores na escola, dos alunos, né? Ah, mãe, fizeram lá a mudança de onde senta,
que não adiantou nada. Botou os bagunceiros para frente, os mais quietos para trás, para ver se resolvia, não resolvia. Coisas assim simples, desde coisas simples até coisas que são realmente cruciais e importantes, né? Há coisas que, assim, a gente tem um grande peso, né? As decisões dela terão um grande peso, né? E ela sempre vem e compartilha conosco, né? Isso é sem preço, Sim, né? Saber que a gente é esse porto seguro. Então, ter essas experiências realmente não tem preço. Outro dia, ela até estava trazendo uma questão bem importante, né? Ela estava com algumas preocupações de quando ela casasse, né? Que ela e o esposo dela teria que começar do zero, né? Aquela preocupação pesou na cabeça dela e ela começou a chorar e falar, vocês... Porque a gente falou que com 18 anos, né? Que uhum, ela deveria ser responsável, deveria ter o próprio trabalho, para quando ela fosse sair de casa, ela tivesse, né? Caminho, né? E ela se sentiu, eu acho que como, quando eu tiver 18 anos eu já tenho que ter um emprego porque meus pais vão me expulsar de casa. E isso ficou na mente dela e ela começou a chorar e a gente, o que foi, meu amor? O que aconteceu? E ela começou a explicar, né, que foi exatamente isso que ela tinha entendido, né, amor? uhum. E aí a gente começou a conversar com ela. Eu até gravei um pedacinho dessa conversa, sem que eles vissem, né, que ela estava conversando com a Alex a respeito disso. E se eu encontrar, eu ponho aí para vocês dar uma olhadinha como foi. Mas é muito importante que você tenha seu próprio caminho, meu amor. Você não dependa da gente. Não, depender da gente não é legal. Tô esperando acabar com isso. Relaxa, você vai ser 2 anos depois. Não atrás, é pra ligar no liquidificador. Eu quero o seu melhor, filha. O seu melhor. Sua felicidade. É realmente bem dramático, né? Isso na cabeça dela e essa conversa pôde acalmar ela e realmente a gente explicar qual era a nossa visão, né, em relação ao que a gente estava falando. Não era o que ela achava. Isso, e é muito, como a aluna disse, não tem preço, né? Essa, essa cumplicidade, essa importância que ela dá à nossa opinião, o que a gente fala, como a gente fala, sobre o que a gente fala, nosso tratamento, nosso relacionamento com ela, né? Então, essa confiança, ela realmente não tem preço, né? Então, é isso que nós gostaríamos de conversar com vocês hoje, né? Nós elencamos alguns motivos bem pessoais, sim, Sim. que nós identificamos como pais, né, para ter filhos, né? Então, agora, vocês que estavam um pouco indecisos, agora vocês têm dois lados, não só as coisas ruins, mas a nossa experiência, que temos 4 filhos e vemos muito, muito o lado bom, né? Então, esse é o nosso vídeo para vocês e tchauzão. Tchau, um abraço. E decidam, coloquem aí nos comentários, né, como é esse processo, né, de vocês se conhecerem, de vocês juntos, né, como um casal, pensarem, né, nessa decisão que é extremamente, realmente importante, é difícil, mas que vai ser um divisor de águas, né, amor? Se vocês decidirem ter sua vida, né, a partir do momento que vocês souberem que há um ser no ventre, né, da sua esposa aí, você mãe, né, você futura mãe, vai ser um divisor de águas, né, vai ser um amor que infindável, né, um amor incondicional e assim desconhecido até o momento que você nunca sentiu. Então, desfrute, né, e busque esse amor, é a nossa torcida aí.